12, interpreta um gênio. Ouvimos a valsa em Mi menor, número 14, de Frédéric Chopin. Ao piano, Oriano de Almeida, o embaixador de Chopin no Brasil, título que lhe foi conferido pelo Instituto Chopin de Varsóvia em 1972. Oriano de Almeida é o entrevistado de hoje do programa Memória Viva da TV Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De formação eclética, intérprete principalmente de Bach, Beethoven, Debussy e Ravel, demonstrou, entretanto, sua inclinação pela escola romântica, qualificando-se como um dos maiores intérpretes de Chopin. Oriano de Almeida tornou-se o pianista mais famoso do Brasil nos anos 60, não só pela sua exímia virtuosidade, como também pela sua interpretação, pela sua integração na obra de Chopin, realizando recitais, aulas, palestras sobre o autor polonês, além de gravar toda a sua obra para a Rádio MEC. Sua fama expandiu-se pela América Latina, Estados Unidos e Europa. Oriano, quando aparece o piano em sua vida? Aparece muito cedo, Carlos. Eu tinha 5 anos, eu lembro perfeitamente que eu já tocava um pouco de piano. Talvez influenciado pela própria família. Você sabe, minha mãe tocava piano. Meu pai tinha sido na mocidade um ator teatral. E minha avó materna, cantora de ópera. Ela era italiana, tinha vindo para o Brasil numa companhia lírica. Então eu tenho a impressão que esses fatores, sabe, influenciaram no meu gosto pela música desde muito cedo. Uma cantora, uma avó cantora lírica, uma mãe tocando piano, tinha que sair uma orquestra. Exatamente. Tanto que eu comecei a estudar cedo. Talvez assim, aos 7 anos de idade, eu já tinha uma professora de piano. Comecei, inclusive, a estudar as primeiras notas com minha mãe. Depois, esta professora em Belém, que eu lembro do nome dela, era a senhora Helena Mindelo. Então, quando eu completei 8 anos, meu pai e minha mãe vieram a Natal. Tinha chegado da Europa Valdemar de Almeida. E eles vieram especialmente para mostrar, então, o filho, né, o gênio que já tocava piano, para o maestro que chegava da Europa. Valdemar de Almeida era meu primo e meu padrinho, porque eu fui batizado quando cheguei em Natal, com 8 anos de idade, aqui na catedral, né? Comecei a estudar seriamente piano com ele. Tanto que, aos 12 anos, eu já recebia o diploma de piano do Instituto de Música do Rio Grande do Norte. O primeiro Instituto de Música do Rio Grande do Norte, fundado por Valdemar de Almeida, e que funcionava num casarão muito pitoresco, muito interessante, assim, cheio de árvores, localizado atrás do Teatro Carlos Gomes. E quais eram os professores do Instituto de Música naquela época? Valdemar de Almeida era o professor de piano e diretor do Instituto, Tomás Zubabini, professor de violoncelo, José Monteiro Galvão, professor de violino, e o grande Câmara Cascudo, professor de História da Música. Você imagine a sorte, enfim, de um jovem estudante estudar História da Música com Câmara Cascudo. É uma recordação realmente na minha vida muito grata. Eu lembro perfeitamente das aulas de Câmara Cascudo, da alegria com que ele transmitia a sua erudição, né? A simplicidade, despertando assim o meu grande interesse pela história, pelos fatos, pelos acontecimentos relacionados com a música em todas as épocas. Em São Paulo, também era professor de História da Música no Conservatório de São Paulo, Mário de Andrade. Foi um período que até hoje eu acho não se repetiu na história das escolas de música no Brasil. Ter assim 2 gênios ensinando. Foi um aluno exemplar, não só pela compreensão matemática imediata, magnética do que eu lhe dizia, como pelos trechos
que eu pedia que interpretasse nos velhos pianos do Instituto de Música. Oriano de Almeida bem é o que eu sinto que ele seja, com sucesso ou sem sucesso, é realmente um dos valores mais legítimos da música interpretativa no Brasil. Prazer. Que a TV universitária, pela intuição generosa e culta de Carlinhos Lira, tenha trazido para a memória viva o depoimento de Oriano de Almeida. A alegria emocional em participar deste programa, felicitando quem ouve da homenagem que prestamos a um dos maiores pianistas do Brasil. Quais eram os seus companheiros de estudo no Instituto? Túlio Tavares, que era da minha idade, um grande talento para o piano. Até hoje ele toca muito bem. Naturalmente não se dedicou à vida de musicista. Ele mora em Brasília, faz composições belíssimas, mas não é um músico profissional. Lembro de Aldo Parisot, estudando violoncelo com Babini, enfim, um virtuose, um grande violoncelista e que se projetou mundialmente. Ele atualmente mora nos Estados Unidos. Lembro também de Maria da Glória Segur, que era um grande talento para o piano. Lembro de Dulce Sico, não é? Enfim, de muitos nomes que podem me fugir agora da memória, não é? Mas não era um grande número, assim, a escola não tinha uma frequência como nos dias de hoje, não é? Mas eram pessoas jovens muito interessados no estudo e depois animados pelo espírito de Valdemar de Almeida, que realmente era um pioneiro, né, da expansão musical naquele tempo aqui em Natal. Oriano, você, menino prodígio, aos 12 anos está no Recife dando um concerto. Como era o seu repertório naquela época? Como foi esse concerto? Esse concerto foi organizado pelo Dr. Valdemar de Oliveira e realizou-se no Clube Internacional do Recife. O repertório foi bem difícil, sabe? Não era um repertório assim de um garoto, né? Eu tinha exatamente 12 anos. Era um repertório que eu poderia ainda hoje repetir o mesmo programa no Carnegie Hall de Nova York. Porque imagine que incluía na primeira parte 2 peças dificílimas de Bach, né? 2 transcrições, a Toccata e Fuga em Ré menor e a Chaconne. Tinha peças de Albéniz, por exemplo, Sevilha de Albéniz, tinha uma peça de Debussy muito difícil, Jardin sur la pluie, né? Peças de Liszt, como Rêve d'amour, a Rapsódia Húngara número 6 e o São Francisco sobre as Ondas. E, naturalmente, Chopin estava já neste meu primeiro programa, né? Eu lembro que eu toquei um estudo muito difícil, Opus 10, número 4, em Dó sustenido menor. Um estudo, inclusive, que muitos anos depois, né, estava no programa do concurso em Varsóvia, onde eu participei. Era o estudo Opus 10, número 4, em Dó sustenido menor. Vamos ilustrar essa entrevista com esta música? Pois não, com muito prazer.
Oriano, depois desse concerto, você encerra a sua vida de menino prodígio e começa a sua vida profissional. Aonde mais você deu concerto? Quais foram as suas viagens iniciais? Bem, praticamente este meu primeiro concerto em Recife é o início da minha vida profissional. Foi um concerto, inclusive, onde eu ganhei um conto e 100, quer dizer, correspondente a não sei quanto hoje, mas era muito dinheiro. Eu lembro que esse dinheiro custou muito acabar. Acho que eu levei 1 ano para dar cabo desta quantia. Depois do concerto em Recife, naturalmente, eu estava ingressando no Ateneu Norte Rio-Grandense. E durante esse período em que eu era estudante no Ateneu, eu dei concertos em Natal, em Mossoró e na Bahia, em Salvador, né? Terminando o curso do Ateneu, eu fiz uma turnê pelo norte do Brasil. Fui a Manaus, Belém, Fortaleza. Algum fato marcante nessa sua viagem que você possa lembrar para a gente? Sim, além daquela surpresa de viagem, no tempo a viagem era feita de navio, era muito interessante esse modo de viajar, mas em Fortaleza foi engraçado porque eu fui anunciado, enfim, como um pianista estrangeiro, sabe? Por quê? Dizia o diretor da Cultura Musical de Fortaleza, o compositor Paurilo Barroso, né, que precisava, enfim, atrair o público. E o público, naquele tempo, não tinha muita fé no artista brasileiro, né? Eu era muito jovem quando eu dei esse concerto, eu tinha 15, 16 anos. Então, para, enfim, um público snob da Sociedade de Cultura Artística, era preciso dizer que era um pianista estrangeiro. E não anunciaram o Almeida, né? E o meu nome foi transformado em Oriani, né? Um nome italiano, anunciando pianista italiano, recém-chegado da Europa, vem tocar aqui em Fortaleza. Resultado, o Teatro José de Alencar, nessa noite, estava repleto, sabe? Muitos aplausos e aquela curiosidade do público pedindo autógrafos e, naturalmente, surpreendidos, mas ele fala tão bem português, como é, o senhor é italiano? Eu digo, realmente, eu tenho algum parentesco italiano, mas eu nasci por aqui mesmo, por estas regiões nordestinas do Brasil. Não sei se eles ficaram decepcionados, mas era um pouco tarde para se decepcionarem, porque já tinham ouvido, já tinham gostado, o jeito que tinham mesmo era aceitar o pianista brasileiro. E como foi a sua saída de Natal? Bem, terminando o curso do Ateneu e esta turnê, passei alguns 2, 3 meses e resolvi ir para o Rio de Janeiro, passando primeiro em João Pessoa para dar um recital. De lá, eu fui a Recife, peguei um ITA, não é? Um ITA no norte, né? Peguei o ITA no norte e desembarquei no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu fui imediatamente para São Paulo, porque era a minha meta, esta chegada em São Paulo. Mas, depois de alguns meses, eu resolvi voltar para o Rio. Foi nessa ocasião em que eu encontrei Madalena Tagliaferro. Ela, recém-chegada da Europa, estava realizando um curso de interpretação na Escola de Música. Eu participei deste curso da Madalena Tagliaferro, com relativo sucesso, e fui logo a São Paulo participar de outro curso que ela ministrava lá no auditório da Gazeta. Neste auditório, eu fui, então, contemplado com um primeiro prêmio que me dava direito a um concerto no Teatro Municipal de São Paulo. E a partir daí, posso dizer que tem sido quase ininterrupta a minha vida de concertista. A partir daí, o sucesso. Exato. São Paulo teve muita influência na minha carreira. Praticamente todo o início da minha vida artística foi feito em São Paulo, não só na capital, como através daquelas cidades principais. Mas quando começa a sua projeção nacional? Bem, começa quando eu começo a tocar
começa quando eu começo a tocar em todas as cidades do Brasil, de norte a sul, né? Durante muito tempo eu fiz turnês pelo Brasil. Até que no ano de 1946 eu fiz a primeira viagem à Europa. Foi quando eu realizei o meu primeiro recital em Paris. E nesta mesma oportunidade eu fui à Itália e dei um recital em Roma. Voltando para o Brasil, reiniciei o meu vai e vem brasileiro, né? De norte a sul. Em 1949, você representa o Brasil em Varsóvia no Concerto Internacional de Chopin. Eu fui participar do 4º concurso internacional Chopin, que se realizava em Varsóvia logo depois de terminada a guerra, né? Então, sobre todos os aspectos, era um concurso mundial, assim, de grande repercussão. E cheguei lá no outono e fiquei muito surpreendido. Eu não estava bem certo. Eu sabia que tinha sido uma cidade completamente destruída, mas eu não podia avaliar até que ponto. Você sabe que era uma cidade onde não havia quase construções, porque você andava naquelas ruas, assim, de um lado e de outro, você só via ruínas, como se você estivesse andando assim naquelas ruínas de Roma, né, no Fórum Romano. Pois, uma coisa fantástica, né? Dentro deste cenário, 23 países concorriam ao concurso, quase, digamos, uns 80 candidatos. E assim, tive até bastante sorte de chegar à prova final, recebendo um diploma de honra e um prêmio Chopin. Qual o seu repertório nesse momento? As músicas? Bem, um repertório chopiniano, evidentemente, incluindo uma balada, scherzo, mazurcas, estudos noturnos, concerto para piano e orquestra. Lembro que fazia parte um estudo do programa, era o estudo revolucionário. O estudo Opus 10, número 12, conhecido como o estudo revolucionário. Vamos ilustrar mais uma vez essa entrevista com mais esse número? Pelo que eu vejo, você está querendo transformar esta entrevista num recital. Em todo caso, vamos ao piano.
Em 1958, você participa do programa O Céu é o Limite, na TV Tupi de São Paulo. Como foi isso? Bem, naturalmente, eu tinha vontade de participar deste programa de televisão, dada a grande repercussão que tinha em todo o Brasil. Mas estava adiando um pouco, sabe, a minha decisão até o dia em que aconteceu um fato muito interessante, sabe? Eu vinha pela rua do Ouvidor e ouvi perfeitamente, sabe, uma voz soprando no meu ouvido um número, 26. Sabe aquela impressão tão nítida do número no meu pensamento que dava que eu tinha certeza que alguém tinha me soprado aquilo no ouvido. E por coincidência tinha-se na esquina uma casa lotérica. Eu entrei e o rapaz que estava no balcão me atendeu perguntando o que eu queria. Eu disse: você tem algum bilhete aí terminado em 26? Ele disse: estou com ele aqui na mão. Mas me mostrou assim, era o número 26.426. Eu olhei para o bilhete e eu tenho a impressão que uma outra voz assim do contra, sabe, no outro ouvido me disse assim: isto é 26 demais, este não dá, sabe? E foi o que eu disse ao rapaz que estava no balcão: tem 26 demais, esse bilhete não vai dar não, procura outro que tem um 26 aí, mas menos 26, né? Ele procurou e realmente me trouxe um outro bilhete. E eu comprei um pedaço, um Gasparinho, né? Não só deste, como de outros que não tinham nada a ver com 26, sabe? E não comprei nenhum pedaço daquele primeiro que estava na mão dele, 26.426, e que foi justamente o bilhete que deu no dia seguinte. Imagine, eu ia ganhar ali uma fortuna, mais de 1 milhão naquela época, sabe? Mas aquilo, eu digo: como é que é possível? Como é que eu vou recuperar esse dinheiro? Como é que eu faço esse dinheiro voltar para o meu bolso, né? Eu digo: o único jeito é precipitar a minha inscrição aqui no Céu é Limite. Mas, por coincidência, no Rio, já tinha um outro candidato respondendo sobre Chopin. E eu fui a São Paulo, me inscrevi, e dali a 6 meses eles me chamaram e eu iniciei aquela jornada que durou mais de 6 meses, né, respondendo sobre a vida e a obra de Chopin. Foi nessa oportunidade, então, que eu gravei um disco e realizei muitos concertos lá em São Paulo. O concerto talvez mais bonito da minha vida artística foi o que eu realizei no Teatro Municipal da capital paulista, porque estava completamente, literalmente cheio, sabe? Até havia tantos espectadores que o teatro era pequeno para conter, né? E foram colocadas umas 200 ou 300 poltronas, né? Umas 300 cadeiras no palco, assim, à volta do piano. Realmente aquilo me deu assim uma satisfação muito grande de ver até que ponto a música de Chopin, naquela ocasião, tinha atingido as massas, né? Porque é raro você ver um acontecimento dessa ordem, um teatro com cadeiras suplementares no palco. Olha, é aí que você grava a obra de Chopin completa na Rádio MEC ou depois? Depois. Pouco tempo depois, 1 ano ou 2, porque era o ano do 60º de nascimento de Chopin, 1960, né? E eu comecei a gravar a obra completa de Chopin para os programas da Rádio Ministério da Educação e Cultura. Programas que eram comentados por mim, e esses artigos eram até publicados no Diário de Notícias. Foram 44 programas de meia hora e 44 artigos publicados no Rio de Janeiro, no Diário de Notícias. Oriano, qual o prazer de ser um virtuoso? Realmente deve constituir um prazer para o indivíduo que se dedica
a vida artística, porque é uma opção, ele nasce com aquela missão que ele tem que cumprir. Mas não é fácil, não é uma carreira fácil. Talvez ela seja assim um contraste entre a alegria e a angústia, né? Talvez uma alegria angustiada, um divertimento sofrido, não é? Porque você penetra num mundo diferente, você para num espaço imaginário em que você está à procura de uma beleza imaterial, né? A música vive de som, o som é imaterial, ele se evapora no ar. Então, aquilo constitui assim, uma caminhada através do belo, né? Mas não é uma caminhada assim sorridente, não. Né? É uma caminhada um pouco sofrida, né? Mas em que você, enfim, plana assim, numa atmosfera de felicidade. Quais as nuances de uma boa interpretação de Chopin? Bem, isso é um assunto bastante complicado, né? Talvez precise até um curso para enumerar todas essas nuances. Mas, primordialmente, um intérprete de Chopin, um pianista, deve tocar muito bem o piano, né? Tem que conhecer um instrumento, ele não tem que tocar com dificuldade, ele tem que ter uma técnica muito burilada, muita clareza, escalas muito límpidas, uma sonoridade muito fluente, né? Assim, um sentimento muito espontâneo, muito romântico, né? Tem que ter uma imaginação lírica, né? São muitas as nuances. Inclusive, eu tive assim, descortinei assim uma forma de interpretar Chopin lendo André Gide. Você imagine, ele escreveu um livro, né, Notes sur Chopin, em que ele menciona assim, algumas coisas muito válidas. Por exemplo, ele diz que na música de Chopin, longe de uma nota, de uma emoção estar sobrecarregada de notas, né, cada nota deve estar cheia de emoções. Eu acho isso um pensamento assim muito, muito certo. Por outro lado, ele diz que um intérprete de Chopin deve dar a impressão de que está improvisando todo o tempo, né? Como se estivesse compondo na hora. O intérprete é um recriador do pensamento chopiniano, o que não acontece com, digamos, o classicismo, né? O romantismo pede essa colaboração do pianista. É uma escola diferente do classicismo, né? Interpretar Chopin, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Brahms é um pouco diferente do que interpretar Bach, Beethoven, Mozart. São escolas muito diferentes. Você às vezes pode encontrar um excelente intérprete de Mozart, né? Mas ele não toca bem Schumann, ou vice-versa. Um grande pianista que toca Liszt não se adapta à música de Bach. É uma questão também de afinidade, de temperamento, de formação, de imaginação, sabe? A música romântica pede muita imaginação e principalmente muita emoção interior, né? Às vezes um pianista é vazio e ele dá essa impressão também ao público, sabe? De que ele não tem nada para dizer, ele toca muito bem, o público admira, mas não se emociona, não ama este artista. E sobre isso, até tem um caso muito interessante, sabe? Passado com Schumann, né? Porque ele era crítico musical, tinha fundado uma revista na cidade de Leipzig.
E era casado com uma grande pianista da época, Clara Wieck. Então era casado, ela passou a se chamar Clara Schumann. E chegou a Leipzig uma grande pianista francesa, Caroline de Belleville. Tocava admiravelmente bem. E o Schumann tinha que dizer alguma coisa no dia seguinte, no seu jornal, né? E ele encontrou assim uma saída muito poética e muito profunda, comparando as duas pianistas, a Caroline com a Clara, né? Então, fez a seguinte comparação. Caroline de Belleville, né, encanta os ouvidos e Clara Schumann emociona o coração. Caroline podia-se dizer que ele comparou a uma poetisa. A outra era a poesia. E a outra era a poesia em si. É uma coisa muito interessante, né? Essa opinião de Schumann. Isso traduz perfeitamente a diferença entre um grande instrumentista e um artista do seu instrumento. Uma coisa muito evidente. Talvez nem todos os ouvidos percebam essa diferença, mas existe uma grande diferença entre um grande intérprete e um grande instrumentista. Oriano, quem você considera no mundo bons intérpretes de Chopin? A interpretação de Chopin segue mais ou menos uma tradição, né? No início do século, por exemplo, essa tradição vinha através de pianistas como Paderewski, que era polonês, Ofré Cortot, francês, o Alexandre Brailovsky, um pianista russo muito famoso, um grande chopinista, Arthur Rubinstein, grande intérprete de Chopin. Então, esses pianistas, mais ou menos, estabeleceram ou trouxeram para os dias de hoje a ideia do que é uma interpretação chopiniana. Mas tem havido uma certa controvérsia no mundo moderno do piano sobre o que é uma interpretação de Chopin, né? Mas quais do Brasil que você consideraria bons intérpretes? Bem, temos que mencionar logo, em primeiro lugar, duas grandes pianistas, a Guiomar Novaes, né? Foi uma grande intérprete de Chopin, e atualmente Madalena Tagliaferro, né? Que ela tem uma sapiência musical tão eclética, compreende? Que ela penetra qualquer estilo, né? Ela é uma grande intérprete, digamos, de Debussy, de Ravel, dos compositores espanhóis, de maneira que ela tem uma ciência interpretativa da música de Chopin, né? Muito válida, muito interessante mesmo. Eu aprendi muito com a Madalena Tagliaferro, né, a ver muitos detalhes, detalhes não, mas diria antes o geral do que deve ser a arquitetura da música de Chopin. Nesta segunda, o desmatamento indiscriminado, a destruição das nossas florestas. Enquanto as tribos indígenas conseguiam manter o equilíbrio da natureza, porque só retiravam do meio ambiente o necessário à sua sobrevivência, o colonizador, ao contrário, via a natureza como um grande manancial de matéria-prima a ser explorada o mais rápido possível. Madeira, a situação das nossas florestas. Pindorama, um documento vivo da nossa realidade.
uma coprodução com a TV Educativa do Amazonas. Nesta segunda, 8 da noite. Para quem quer saber, para quem sabe, para quem é. TVE. O ideal de Tiradentes permanece vivo nas realizações e conquistas de todos os brasileiros que, com esforço e trabalho, procuram satisfazer suas aspirações. Tiradentes. Liberdade, independência, ordem e progresso. De segunda a sexta, 10 da noite, o melhor da televisão para você. Segunda, as leis que regem a maioridade. O direito de todos nós. Terça, você vai assistir em primeira mão a um documentário sobre a filmagem de Gandhi, indicado para 11 Oscars da Academia de Hollywood. Mas vamos falar de suas viagens. Você retorna à Europa. Foi aonde? Sim, a última vez que eu estive na Europa, eu tive boas oportunidades de tocar em públicos muito diferentes. Primeiramente, eu estive na Suíça, onde eu toquei a obra completa de Chopin, comentada, num auditório em Lausanne. Depois eu fui à Espanha, em 10 cidades, eu dei 10 concertos. Em Madrid, toquei em Barcelona, Alicante, Valência. Gostei imensamente dessa turnê, achei muito bem organizado, um público muito interessado em música brasileira. Eu tocava muito um repertório de autores brasileiros e espanhóis, menos Chopin, sabe, nessa turnê. Você retorna à Polônia nessa época? Sim, nessa época eu fui à Polônia participar de um festival de verão chopiniano. Todos os anos eles organizam, entre julho e agosto, né, concertos que se realizam em parques, em cidades assim históricas, onde Chopin, jovem, passava as férias, né? E, por exemplo, eu toquei num parque em Varsóvia, um concerto que eu nunca poderia esquecer, esse concerto ao ar livre, né, entre aquelas alamedas tão floridas e o piano colocado justamente na base do monumento de Chopin, compreende? Aquela estátua assim de um escultor moderno em que ele está assim inclinado, olhando assim na direção do pianista, né? Como quem diz assim... Toque direito, né? Toque bem, olha, eu estou aqui justamente como o seu mestre, né? Não vai cometer aí enganos, que ele era um compositor, inclusive um professor, ele não admitia enganos nas partituras que ele tinha composto, sabe? Uma vez ele ouviu Liszt tocando uma de suas peças, mas acrescentando notas, sabe? Floreando a melodia. Quando Liszt terminou, todos aplaudiram muito, mas Chopin, assim, um pouco zangado, disse: toque Chopin como Chopin é. Numa outra ocasião, Liszt, né, estava tocando e apagaram as luzes da sala, sabe? Quando as pessoas chegaram, ouviram aquele piano e ficaram assim embevecidas, pensando que era Chopin que estava tocando. Quando as luzes acenderam, os candelabros, todos se surpreenderam muito, dizendo: mas pensávamos que era Chopin que estivesse tocando. E o Liszt, que era um indivíduo muito superior, muito nobre, né, olhou para o Chopin e disse: e você, o que é que pensou? Eu disse: eu também pensei que era Chopin que estivesse tocando. E o Liszt deu uma última réplica, disse: pois olhe,
Liszt é Chopin quando quer. E Chopin será Liszt? Naturalmente que isso era uma verdade. O Chopin nunca poderia ser como o Liszt, mas o Liszt era um pianista tão fabuloso, né, que se ele quisesse ele tocaria igual a Chopin. É uma história que veio a propósito da sua pergunta. Além desse concerto ao ar livre no Parque Lagiense, você tocou em algum outro lugar? No Palácio Ostrogsky, em Varsóvia, que é a sede do Instituto Chopin. Aí eu dei um recital de música brasileira e tive a grande ventura de tocar num piano que tinha pertencido a Chopin. Não o recital, né? O recital foi num piano Steinway, muito bom, um piano novo. Agora, o piano de Chopin está colocado assim numa sala especial e raramente é aberto para algum visitante, algum pianista assim, que mereça uma certa atenção. E de maneira que, com muito respeito, eu apenas abri a tampa e toquei algumas notas, em pé mesmo. Eu permaneci em pé e toquei algumas notas, suavemente. Porque se cada pianista que chegue ali, né, insista em tocar, digamos, a grande polonese, acaba com aquele piano em 2 dias, né? Agora, outro concerto em Varsóvia, do qual eu nunca poderei esquecer, foi realizado em Zelazowa Wola, na casa onde nasceu Chopin. É uma casa assim campestre, muito bonita, localizada num parque imenso, muito florido, né, com alamedas e salgueiros e flores e um riacho que passa, pontes. Enfim, é um cenário muito bonito, maravilhoso mesmo. E como é o verão, você tem a oportunidade de ver, né, toda a vegetação florida. O concerto aí é realizado no interior da casa de Chopin, mas o pianista fica isolado, ele apenas lá dentro, e o público está espalhado pelo parque. Naturalmente há um sistema de alto-falantes, né, para que a música chegue até uma distância razoável, porque o parque realmente é muito grande. Aqueles que chegam mais cedo sentam-se assim perto das janelas da casa e ouvem a música mais diretamente, que sai através das janelas, né? Eles fazem assim essa encenação, talvez para dar a impressão que ali na casa onde nasceu Chopin ele continua tocando, né? É um concerto que eu tenho a impressão que cada pianista que tem a oportunidade de dar um concerto lá, recebe aquela homenagem como talvez um maior prêmio da sua vida de pianista. Oriano, além desses lugares que você já falou, em que outros países você deu concertos? Bem, eu dei concertos no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos. Lembro de uma turnê que eu fiz aos Estados Unidos sob o patrocínio da Instrução Artística do Brasil e da National Music League de Nova York. É uma turnê muito extensa, abrangendo 23 cidades. Você imagine que eu realizei 23 concertos em 20 dias. Quer dizer, num ritmo incrível, sabe? Porque, digamos que eu chegasse numa cidade para tocar num high school a 1h da tarde, né? Concerto programado ali para aqueles estudantes. Então, noutra cidade próxima, eu já tinha um concerto à noite para uma community society, ou então numa universidade. E assim eu conheci o país de sul, de norte a sul, né? Eu digo de sul a norte porque, por coincidência, o último concerto foi lá no extremo norte. Uma cidade chamada Duluth, em Minnesota, uma cidade relativamente pequena. Naquela época, quando eu estive lá ultimamente, ainda tinha 30 mil habitantes, mas eu estava num hotel de 30 andares. E foi um concerto que marcou por um detalhe que eu não esqueci.
O concerto seria realizado, foi realizado num auditório de 1000 lugares, sabe? De um colégio católico. Como você sabe, o catolicismo nos Estados Unidos é uma minoria. E este concerto, este colégio era muito bonito, assim, 3 pavilhões ou 4, situados no meio de um jardim maravilhoso. Então, eu fui lá de manhã fazer o ensaio e vi que era um piano menor, né? De cauda, mas não era o tamanho maior, não era de grande cauda. E eu disse à freira que lamentava que não fosse um grande piano, a great piano. It's a pity, it's not a great piano. Aí, as freirinhas lá, 2 ou 3 encarregadas ali do auditório, né? Se olharam assim, meio aflitas, né? O que podemos fazer, né, para arranjar um grande piano? Bem, vocês acreditam que quando eu voltei à noite para dar o concerto, tinha um grande piano no auditório? Nunca vi, eu fiquei surpreendido. Eu digo, mas como é que apareceu esse piano assim maravilhoso, de repente, assim, como caído do céu por um milagre? Depois elas me explicaram, né, que havia este piano numa loja de músicas, estava ali para vender, e elas prontamente alugaram o piano para aquela noite. E eu sempre conto essa história dizendo assim, se fosse no Rio ou São Paulo, que eu chegasse no auditório, um pianista que chega no auditório e não gosta do piano, e diga, mas eu não gosto desse piano, eu quero tocar no outro. Não é possível, sabe, porque não existe outro piano. Mas não só no Rio e São Paulo, nem em Buenos Aires ou Paris, não é possível reproduzir essa história em outro lugar, por mais adiantado que ele seja. É porque os Estados Unidos têm essa fábrica de pianos lá, e de maneira que é um objeto assim, mais ou menos de um uso comum. O piano melhor que existe no mundo, que é fabricado nos Estados Unidos. Nossos agradecimentos ao governador Lavoisier Maia e sua equipe pela sessão do Salão Nobre do Palácio Potangui, onde fizemos essa entrevista. Com imagens da TV Liberal, de Belém, Pará, um depoimento do maestro Valdemar Henrique sobre Oriano de Almeida. Oriano é um artista que realmente tem marca no Brasil pela qualidade do seu trabalho, pela sua cultura musical também e sobretudo, é um músico que não se deixa envolver, enfim, envaidecer pelo cartaz. É sempre muito simples, muito rigoroso no seu trabalho. E é com prazer que eu tenho que falar sobre ele e falo. Não tenho muito o que dizer, porque não sou crítico musical. Apenas falo como um amigo e essa suspeição de ser um grande amigo não me inibe de dizer que ele é um dos grandes pianistas do Brasil, ao lado de os melhores pianistas do Brasil, porque isso eu posso garantir eu e todo mundo que o conhece, pela excelência do seu trabalho. Ele tem um touché pianístico de primeira ordem, e continua ainda sendo um generoso artista, maravilhoso mesmo. Ultimamente ele tem estado em Natal e se dedicando também à composição, bastante bem à composição, porque eu tenho recebido agora 4 discos dele, todos quatro mostram a versatilidade de autor que ele é, belas composições e, além de tudo, intérprete das suas próprias composições. Oriano hoje é professor de alta virtuosidade e interpretação musical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um excelente compositor. Mas isso é tema para um próximo programa que gravaremos com ele. Oriano, vamos encerrar essa nossa entrevista com uma música. Que peça de Chopin você escolheria para brindar os ouvintes? Bem, poderia ser uma valsa, né? A grande valsa brilhante, em Mi bemol maior, opus 18.